Boa tarde, pessoal do HistóriaCast. No podcast de hoje, vamos falar um pouco mais sobre Dom Pedro II. E para isso, eu trouxe duas amigas que fizeram faculdade de História na PUC, a professora Lina Colaferi e a historiadora Rebeca Alves. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Regina. É um prazer imenso estar aqui no HistóriaCast hoje. Ainda mais para falar de um assunto que eu gosto tanto. E, inclusive, estou ensinando para os meus alunos agora. Eu também adoro esse assunto e estou muito feliz de poder compartilhar tudo isso aqui com vocês. Estamos muito animados para compartilhar esses conhecimentos. O pessoal mandou várias perguntas para vocês responderem, então vamos começar. Bom, vamos começar falando das viagens internacionais de Dom Pedro II. Ele foi um imperador viajante, não é mesmo? Com certeza. Ele viajou bastante, especialmente após a morte da Imperatriz Teresa Cristina. E não era só por visitar, sabe? Ele foi em diversos países e essas viagens tinham um valor cultural e científico muito forte para ele. Além de frequentar museus, universidades e centros de pesquisa, o Dom Pedro II realmente era admirável nesse quesito. Uau, que interessante! E como esse interesse pelas ciências influenciou o Brasil naquela época? Pedro II foi fundamental para o avanço científico no Brasil. Ele apoiava instituições como o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura e era um grande incentivador da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Exatamente, Lina. Além disso, ele trouxe tecnologias modernas para o país, como o telégrafo, e ajudou a criar condições para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Falando nisso, o telégrafo foi uma das invenções trazidas durante o reinado de Dom Pedro II. Como foi esse processo? Como ele trouxe? Como que aconteceu tudo isso? Bom, esse processo foi uma das grandes modernizações do Segundo Reinado. Em meados de 1852, se não me engano, ele já se mostrava interessado na tecnologia e em 1857 o sistema telegráfico começou a ser implantado no Brasil. Ele acreditava que a comunicação rápida era essencial para governar bem um território tão extenso como o Brasil. E eu concordo com ele, viu? Realmente, não tem como discordar. E a relação de Dom Pedro II com as ferroviárias também foi inovadora? Sem dúvida. Dom Pedro foi um dos primeiros a defender o uso das ferrovias aqui no Brasil. Ele participou da viagem inaugural da primeira locomotiva do país, a Baronesa, entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. Ele compreendia que a modernização dos transportes era fundamental para a economia e integração do território nacional. É curioso como ele foi um imperador muito diferente, quase um intelectual no trono. Isso se refletia também nas suas amizades internacionais? Sim. Ele mantinha correspondências com cientistas como Louis Pasteur e Alexander Graham Bell, além dele ter sido membro de diversas academias científicas pelo mundo. Realmente, ele era um admirador das descobertas científicas e investia muito tempo em aprender idiomas, filosofia, astronomia e novas tecnologias. E para finalizar, podemos dizer que o legado científico de Dom Pedro II ainda influencia o Brasil até hoje? Sim, apesar das limitações da época, ele deixou um legado muito importante. Seu apoio à ciência e à educação deixou um legado simbólico e institucional que inspirou muitas gerações. A valorização do conhecimento e de todas as suas ações são um exemplo para muitos. O apelido que alguns estudiosos deram a Dom Pedro II é curioso. Chamam ele de Nerd do Império. Esse apelido faz sentido? Faz todo o sentido, Regina. Dom Pedro II era muito estudioso, desde jovem, e tinha uma rotina intensa de leitura e estudo. Ele aprendeu sozinho mais de 10 idiomas. Lia filosofia, história, astronomia, era uma pessoa extremamente dedicada. Sem contar que isso era raro naquela época. Lina, e quantas viagens de Dom Pedro II? O que elas revelam sobre seu perfil? As viagens de Dom Pedro II revelam muito sobre a sua curiosidade. Durante o exílio, ele visitou universidades, bibliotecas e centros científicos.
Ele foi recebido por líderes como Victor Hugo e ficou impressionado com o progresso tecnológico de países como a Alemanha e os Estados Unidos. Ele não era um turista comum. E como foi a relação dele com os cientistas da época? Ele era mesmo próximo dos nomes importantes? Sem dúvidas alguma, ele mantinha contato com grandes cientistas, como Louis Pasteur e o Graham Bell, que eu já havia falado, e além do mais, ele foi um dos primeiros a testar o telefone. Tem um vídeo que é O Imperador e os Sábios, e nesse vídeo nós vemos claramente o respeito que essas pessoas importantes tinham por ele. Ah, sim, interessante. E qual era a ligação de Dom Pedro II com a astronomia? Existe até um Dia Nacional da Astronomia relacionado a ele, certo? Sim, e é uma história bem interessante. O Dia Nacional da Astronomia, comemorado no dia 2 de dezembro, coincide com o aniversário de Dom Pedro II. Isso não é uma mera coincidência, não. Ele fundou o Imperial Observatório do Rio de Janeiro e incentivou pesquisas astronômicas no Brasil. Sim, ele foi um dos primeiros governantes do mundo a entender a importância da ciência astronômica para o avanço tecnológico. Isso é de extrema importância, imagina naquela época ainda mais, sabe? Ele realmente era admirável nesse quesito. Para terminar, uma curiosidade. Dom Pedro II tinha mesmo esse perfil de imperador intelectual, mas ele era popular entre o povo? Sim, apesar de seu jeito reservado, ele era respeitado por sua honestidade e compromisso com o país. Ele preferia uma vida simples, sabe? Dizia que preferia ser professor do que imperador e se preocupava com o futuro do Brasil. Era uma figura que inspirava admiração, principalmente por seu caráter e amor ao conhecimento. Bom, Regina, e além do mais, você é a única perguntando. E mesmo que seja o seu podcast, e nós, as convidadas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você também gosta desse assunto de Dom Pedro II? É a sua praia? Porque, pelo que eu vejo nos outros episódios do podcast, você tem uma variedade de assuntos relacionados à história, desde a era mesozoica até a atualidade, o que é muito interessante. Então, Rebeca, para mim a história sempre foi muito mais do que uma matéria só da escola. Desde pequena eu me sentia fascinada, sempre amei muito tudo que envolvia o passado, os povos antigos, os acontecimentos que mudaram o mundo, as pessoas que lutaram por mudanças. Enquanto a maioria da sala, muitas pessoas pensavam que história era só decorar datas, eu vi história de verdade ali, sabe? Vidas, escolhas, consequências, como aconteciam as coisas, como é a evolução do mundo. Eu adorava imaginar vivendo em outras épocas, entendendo como as pessoas pensavam, como as sociedades funcionavam. Era como viajar no tempo sem sair do lugar, sabe? Lembro que quando eu era criança, eu fazia perguntas que deixavam até os adultos sem respostas. Mas por que isso aconteceu? Como as pessoas viviam naquela época? E era aí que eu corria para procurar respostas nos livros, nos filmes, em tudo que eu conseguia encontrar. Era uma curiosidade que vinha de dentro, natural, como se estudar história fosse algo que fizesse parte de mim, desde sempre, sempre foi parte de mim. Hoje, esse amor só cresceu. História me emociona, me inspira e me faz querer entender ainda mais do mundo e as pessoas. É uma paixão que me acompanha e que com certeza ainda vai fazer parte da minha vida por muito tempo. E foi por isso que eu criei esse podcast, porque eu sempre fui muito fascinada, sempre gostei muito e eu sempre pensei que as pessoas devem trabalhar com coisas que amam. Então, por que eu não vou trabalhar com algo que eu amo? História é algo que eu sempre amei. Por isso que eu tenho um podcast, porque eu adoro falar. Queria aproveitar esse momento para dizer o quanto eu admiro você e sua trajetória, especialmente com a criação do seu podcast. É inspirador ver como você transformou uma ideia em algo tão significativo, com tanto propósito e dedicação. A forma como você compartilha histórias, opiniões e reflexões com tanta autenticidade mostra não só talento, mas também coragem. Criar um espaço de fala, escuta e troca não é fácil. Ainda mais no mundo corrido em que vivemos. E você faz isso com tanta sensibilidade e consistência, dá pra perceber que cada episódio carrega uma parte de quem você é e da sua visão de mundo. E isso é muito poderoso. Sua história me motiva e também me faz acreditar nos meus projetos e na força de começar, mesmo com incertezas.
Parabéns por tudo que já construiu. Você realmente é uma inspiração. Muito obrigada, Rebeca. Fico encantada pelas belas palavras. Bom, infelizmente nosso podcast chegou ao fim, mas agradeço muito pela participação de vocês duas. Contribuíram demais para o conhecimento do nosso História Lovers. Nós que agradecemos. Foi um prazer imenso, Regina.